Olá pessoal que acompanha o canal do Contra os Acadêmicos, tudo bem? Esse vídeo aqui é uma continuação da série na qual abordo cada um dos livros da lista dos prolegômenos ao estudo de filosofia. Então, se você ainda não assistiu os outros vídeos, eu recomendo que os veja e também que não deixe de conferir a descrição aqui do vídeo, pois possui os links para fazer a compra desses livros e quase sempre eles estão em promoção, então não custa nada dar uma olhadinha. O livro de hoje é esse aqui, é o Como Ler Livros, do Mortimer Adler. E só para tirar da frente, como eu sempre faço, falar um pouco do aspecto material do livro, ele é da Realizações, ele tem a capa e a contracapa bem bonitas aqui, ele fica até bonito na estante, colocado assim de lado, e a diagramação é muito boa, as folhas são amareladas, o livro é muito bem organizado, é quase sempre o livro inteiro assim, às vezes tem até alguns tópicos e algumas coisas assim para organização, então nesse aspecto acho que ninguém vai ter problema nenhum com o livro. E bom, mais sobre o conteúdo mesmo, eu acho que o próprio título explicita perfeitamente bem o que o autor quis fazer aqui. É um guia sobre como ler livros, nada mais, nada menos do que isso. É óbvio que de forma alguma isso torna o assunto aqui banal, dá até para ver o quanto o autor levou a sério essa questão de nos ajudar a estudar, de nos ajudar a ler. Olha o tanto de páginas que tem, né? Tem 400 páginas e dessas grandonas aqui, né? É um livro grande. E então ele não deixa de ser muito bom e muito aprofundado e exaustivo. Inclusive o Mortimer Adler, como o próprio José Monir Nasser fala no prefácio aqui, ele foi um grande educador do século XX, é bastante recente e por causa disso, assim como eu tinha dito no vídeo do professor Peer, há alguns materiais online disponíveis dele. Então você pode encontrar aí algumas conversas, alguns vídeos sobre ele falando sobre assuntos de educação, sobre leitura e etc, que estão disponíveis no YouTube. Então vale a pena dar uma olhada nisso também. E só como curiosidade, ele foi professor da irmã Miriam Joseph, e se eu me recordo bem, ele foi inclusive um dos que incentivou ela a escrever o Trivium. Então dá pra ver o quanto esse cara, de alguma forma, era sensacional, né? E isso fica explícito na leitura. Inclusive, por ser o ótimo expositor que é, esse livro aqui, ele pode ser lido por qualquer pessoa que eu acho que é facilmente compreendido. É um livro muito simples, muito fácil. E isso porque o Adler tem uma linguagem muito tranquila de ser entendida e ele expõe as coisas de maneira muito organizada e clara, sabe? Então, nesse aspecto, não se assuste com o tamanho do livro, porque ele pode ser lido, aliás, ele muito provavelmente será lido por você muito mais rápido do que outros livros, e não por causa que você vai correr com ele, mas por causa que o assunto é muito tranquilo, é muito fácil de ser absorvido. E, inclusive, muito mais fácil do que a vida intelectual, por exemplo, ou a educação da vontade. Ele está mais próximo ali, ele está no meio termo entre esses e o do Peer, que é o Aprendendo Inteligência. Então fique tranquilo, esse livro aqui ele só assusta pelo tamanho, mas na verdade ele é muito fácil. E bom, como eu tinha dito, o objetivo do livro é ensinar a pessoa a ler corretamente. E bom, afinal de contas, né, na época dele já havia uma demanda para isso, as pessoas não têm muita noção de como entrar em contato com livros mais complexos e etc. Então ele fez um trabalho excepcional discorrendo sobre isso aqui e dando um guia muito tranquilo de ser seguido. Ele dá uma receitinha de bolo aqui. E, bom, nem precisa dizer que hoje é provável que a demanda tenha crescido exponencialmente desde a época dele para as pessoas que não sabem como ler livros. E por isso que esse livro é tão importante e ele é muito útil. Afinal de contas, é um livro prático, como o próprio Adler ele descreve aqui. E um livro prático no sentido que ele descreve é bem interessante porque é um livro que não se realiza no final da sua leitura, mas só quando o leitor tiver absorvido aquelas regras, aqueles princípios que ele passa aqui e aplicado realmente, né? É como eu tinha dito, é como se fosse uma receita, né? Você não termina, a receita não se realiza quando você terminou de ler ela, mas quando você faz o bolo. É o mesmo princípio aqui. Diferentemente de livros teóricos expositivos que você leu, você entendeu o argumento do autor, você fechou o livro, você só vai pegar depois para consultar ou reler e etc. Mas o trabalho se finalizou ali, né? Mas de maneira um pouco mais específica, como o próprio Adler coloca, o objetivo, tudo bem, ele é ensinar as pessoas a ler, mas para ficar mais definido, o que ele diz é que o objetivo é mostrar mostrar às pessoas como fazer os livros as ensinarem. Isso fica um pouco mais certinho, porque vai dar para perceber que tudo o que ele vai fazendo aqui é passar uma série de passos para que isso se realize e para que você mantenha uma relação mais proveitosa com a leitura, com os livros, com o autor e realmente absorva o que ele estava tentando te transmitir. E
Para isso, ele dá uma série de passos, como eu tinha dito, e métodos, mas ele divide em 4 tipos de leituras que são as principais, os principais métodos pelos quais você pode entrar em contato com o livro. E elas são a leitura elementar, a leitura inspecional, a analítica e a sintópica. E eu vou falar um pouquinho de cada uma delas aqui e discorrer sobre os principais pontos. Sobre a primeira, que é a elementar, não há muito o que se dizer, porque ela é a leitura comum que nós fazemos todos os dias nas coisas mais banais mesmo. Então, aquela leitura que você faz de alguma notícia no jornal, ou mesmo hoje em dia, né, as leituras que você faz em rede social de algum texto ali, etc., são leituras comuns, mais superficiais, digamos assim. E é óbvio que se você transpor isso para os livros de alguma forma, vai ser uma leitura não tão proveitosa, e é por isso que as outras são mais importantes e são as que ele vai focar mais. Então, isso é o que precisa saber da elementar. Agora, a leitura inspecional já é mais interessante, porque ela serve a um propósito maior. Ela é uma espécie de pré-leitura, ou como o próprio nome diz, né, uma inspeção inicial que vai te preparar para uma leitura mais aprofundada do livro como um todo. Ou como ele próprio coloca, né, uma sondagem sistemática, que em termos práticos se traduz da seguinte forma, né, ler a folha de rosto, ler a contracapa, ler o sumário, ver a divisão dos capítulos, fazer uma leitura superficial do livro mesmo, tentar descobrir as ideias centrais, os termos que o autor utiliza, tentar sondar já de maneira superficial o objetivo do livro e entre outras coisas. Porque isso vai te preparar muito para uma leitura mais aprofundada, vai te clarear o livro como um todo, já vai deixar a estrutura praticamente montada. E aí você vai abordar os argumentos mais complexos, etc., de maneira muito mais tranquila. Afinal de contas, o objetivo desse tipo de leitura, como ele próprio diz, é descobrir se o livro vai exigir uma leitura mais aprofundada ou não. Esse que é o objetivo principal. É basicamente o que a gente faz em livrarias e bibliotecas quando a gente quer saber se um livro vai ser interessante para a gente comprar ou não. A gente pega ali, dá uma folhada, lê a folha de rosto, etc. Só que feito de uma maneira um pouco mais sistemática e profunda, como ele mesmo coloca, porque o objetivo é um pouco maior do que simplesmente comprar o livro. E bom, a leitura analítica, ela é a cereja do bolo. Ela é o tipo de leitura que você espera encontrar quando vê o título do livro e pega para lê-lo. Afinal de contas, é a que vai te ensinar propriamente a lidar de maneira mais proveitosa com o livro. A elementar é uma forma superficial, a inspecional é uma preparação e a sintópica ela é um tipo bastante específico voltado para pesquisa. Então a analítica é a principal, digamos assim. E é também a que o autor discorre de maneira mais exaustiva, tanto que eu até peguei o meu fichamento aqui que eu fiz do livro para me ajudar e me guiar aqui na exposição, porque ele passa 15 regras diferentes para esse método de leitura, dividido em 3 estágios. E, bom, sinceramente, eu não me recordo de cabeça para poder expor isso aqui. Então eu vou me guiar pelo fichamento. Mas é o seguinte, ele passa aqui as regras. O primeiro estágio é sobre descobrir o conteúdo. E para isso ele passa 4 regras, que são as seguintes. Classificar o livro de acordo com o tipo e o assunto. Dizer com máxima brevidade sobre o que é o livro como um todo. Enumerar as partes principais e definir o problema que o autor buscou resolver. Ou seja, a própria definição ali das regrinhas já deixa bastante claro o que elas são, é bastante autoexplicativo. E, segundo ele, se você seguir essas 4, você faz o primeiro passo da leitura analítica, que é descobrir o conteúdo do livro. O segundo estágio é interpretar o conteúdo, e para isso ele passa mais 4 regras, que são as seguintes. Entrar em acordo com o autor, que seria basicamente... Essa tem que explicar um pouquinho mais, né? Porque entrar em um acordo com o autor não fica tão claro. Mas é basicamente entrar em acordo com os termos e as palavras que ele está utilizando, né? Que os significados estejam atrelados às palavras. Então pode ser que ele use o termo... Pode ser que ele fale de liberdade. E aí pode ser que você se confunda com o significado da palavra liberdade e, digamos assim, ele está falando de liberdade num sentido marxista, mas você interpreta em um sentido... diferente, um sentido liberal da coisa. Então, não vai casar ali. Então, você tem que entrar em um acordo com o autor para poder interpretar o conteúdo de maneira correta. Esse é o primeiro passo. Senão, você vai interpretar de maneira completamente confusa, né? Se você começar a interpretar um marxista da mesma forma que você interpreta um liberal clássico, ferrou, né? Já a segunda regra é aprender as proposições principais. Essa, bastante autoexplicativa, né? Identificar os argumentos e determinar os problemas que foram resolvidos ou não. Bastante explicativas em si. Acho que não precisa discorrer mais sobre elas. E aí, o terceiro estágio já é sobre criticar o conteúdo. E para isso ele passa mais 7 regras, né? E, bom,
Eu vou passá-las aqui e, segundo meu fichamento aqui, ele divide ela em dois grupinhos diferentes. O primeiro são 3 regras, que é o seguinte: suspender o julgamento até que tenha entendido o autor. Então, fazer uma suspensão de crença ou descrença aí, né? E realmente se colocar ali dentro do que o autor está falando, compreender qual que é o ponto dele principal, antes de sair criticando, né? Então não vá com esse senso crítico ativado aí desde o começo do livro, que senão você não vai entender nada, você vai ficar brigando com o autor ao invés de compreender o que ele falou. A segunda, não discordar de maneira competitiva, já que eu falei aí, né? E a terceira, demonstrar boas razões para o julgamento crítico. Ok, bastante autoexplicativo. E aí ele tem mais 4, que se eu me lembro bem, segundo o meu fichamento aqui, essas outras 4 são para se você encontrou algum erro no autor. E aí você quer fazer uma crítica mais específica, né? Então ele diz o seguinte: mostre onde o autor está desinformado, mostre onde o autor está mal informado, mostre onde o autor foi ilógico, mostre onde a explicação ou análise do autor está incompleta. E isso finaliza as 15 regras divididas em 3 estágios diferentes para a leitura analítica. Dá para perceber como é bastante exaustivo e como o próprio autor como o próprio autor deixa claro, é que se você aplicar todas essas regras, não tem erro. Você vai compreender o autor, você vai compreender o livro, você vai conseguir discorrer sobre o assunto e é óbvio que não vai ficar nada confuso. Se você seguir isso tudo certinho e ainda fizer a leitura inspecional, cara, as chances de você não compreender um livro diminuem assim para quase zero, porque realmente vai requerer um esforço muito grande. É óbvio que de início vai ser meio mecânico, como seguir uma receita de bolo. No começo você vai ser mecânico, você vai pegar lá, vai medir as coisinhas, vai fazer tudo certinho, mas depois você aprende, você faz o bolo sozinho. Afinal, é isso o objetivo que ele quer para você, né? Ele não quer que você fique seguindo essa listinha aqui. Toda vez que você for abrir um livro, você vai vir aqui e vai pegar, não, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, não. No começo vai ser mecânico, mas ele quer que você internalize isso a ponto de começar a fazer de maneira natural isso com os livros. É esse o objetivo que o Adler quer passar pra gente. E bom, o último tipo de leitura é a leitura sintópica, que, como eu tinha dito, está voltada mais para pesquisa, então para a área acadêmica, digamos, porque ela é feita sobre um tópico utilizando-se dos livros, e não tendo os livros como objeto principal, como na leitura analítica, na qual nós praticamente nos submetemos aos livros. Não, aqui os livros nos servem ao objetivo final, que é pesquisar sobre o assunto em questão. Então, digamos, você quer pesquisar sobre o tema amor, e aí ele vai passar também aqui diversas regras que eu vou ler, as quais você deve seguir se você quiser pesquisar sobre esse tema. Então, digamos, se eu quero pesquisar sobre o amor, ele passa aqui, são menos regras, são 6 no geral, pelo que eu tinha anotado aqui, e dividido em dois tipos de estágios diferentes, né? Então ele passa primeiro uma inspeção preparatória. O primeiro estágio é uma inspeção preparatória. E a primeira regra é preparar uma bibliografia, ou seja, eu quero falar sobre o amor. Então eu vou ver lá, tem o livro do Ortega y Gasset sobre o amor, tem Agostinho, tem muitos livros em que ele fala sobre o amor, tem os livros 4 Amores do C.S. Lewis, então você prepara uma bibliografia para fazer sua pesquisa. Depois, inspecionar todos os livros da bibliografia. E aí, óbvio, fazer a inspeção com base na leitura inspecional. Essa é a inspeção preparatória para poder fazer a leitura sintópica. Já o segundo estágio é a leitura propriamente. E aí ele passa, eram 7 regras, e aí ele passa mais 5, as quais são as seguintes: encontrar as passagens importantes, estabelecer terminologia neutra, proposições neutras, esclarecer e elaborar as questões, né, como um todo, e delimitar as divergências e analisar a discussão. E bom, elas precisam de um pouco mais de explicação, né? Então, encontrar as passagens importantes, na verdade não, né? É basicamente o que o nome diz, encontrar as passagens importantes em relação à finalidade que você está buscando. Se você vai pesquisar sobre amor, você vai pesquisar as passagens importantes sobre isso que o autor comenta. E daí, estabelecer uma terminologia neutra é um pouco diferente, mas está no mesmo âmbito do que aquela regra de entrar em acordo com o autor, porque você vai pegar a terminologia, e como o Adler fala, essa é a parte mais difícil da leitura sintópica, porque você não vai mais utilizar as palavras do autor, mas utilizar os termos dele para si, né? Com a finalidade que você está buscando, que é encontrar a solução para esse problema que você quer entender, que é, digamos, o que é o amor. Então você começa a tomar os termos dele para si e utilizar na própria pesquisa.
A terceira aqui, né, é esclarecer e elaborar as questões, basicamente estabelecer um número de questões a serem respondidas por cada um dos autores que você está pesquisando. Isso vai te ajudar a esclarecer um pouco mais a questão, vai te ajudar a ter uma organização um pouco melhor. E aí delimitar as divergências entre autores, entre livros diferentes nas quais você fez a pesquisa, né? Então pode ser que um autor veja o amor de uma forma, o outro autor veja o amor de outra forma, e aí você precisa estabelecer ali as divergências e fazer a relação correta entre elas de acordo com a sua pesquisa. E aí, analisar a discussão é bastante óbvio, né? Você pega tudo isso e vai para a conclusão, né? Como ele mesmo coloca, e daí? E aí? O que saiu disso? E essa é a leitura sintópica. É bastante tranquila, é uma que serve especificamente a essa questão das pesquisas acadêmicas e funciona muito bem. É geralmente esses os passos que você deve seguir mesmo, né? Preparar a bibliografia, pegar as citações mais importantes e aí estabelecer a relação, ver as divergências entre os autores. É verdadeiramente uma receitinha de bolo muito tranquila de ser seguida, mas que é muito precisa e que vai funcionar 100% das vezes. E bom, eu acho que era isso que eu tinha no geral para comentar sobre esse livro. Eu já adianto que eu não abordei ele de maneira exaustiva nem de longe, mesmo sobre os assuntos os quais eu me propus a expor aqui, porque o Adler ele pega, por exemplo, cada uma dessas regrinhas de que eu falei e ele vai destrinchando minuciosamente, mostrando como você deve aplicá-las, dá exemplos, mostra o objetivo pela qual elas estão ali, e tudo isso é muito interessante, é realmente exaustivo, no sentido mais pleno da palavra, o que o Adler faz nesse livro. E, portanto, não deixe de ler, pelo amor de Deus. O vídeo não tem, como eu sempre repito aqui, o objetivo de substituir a leitura, mas antes de clarear algum assunto e incentivar as pessoas a lerem o livro. Mas só para não deixar passar em branco o resto das coisas que ele faz aqui, que eu resolvi deixar de fora do vídeo porque não seria tão proveitoso. É bem mais legal você pegar e ler o livro aqui mesmo. Não faria nem sentido porque ele dá alguns exercícios, ele passa uma lista dos principais livros dos principais livros do Ocidente como um todo, os grandes clássicos, e a lista dele é bastante interessante. Inclusive, tem muitos dos livros que tem aqui na lista do Contra os Acadêmicos, e então essa parte é bastante legal. Mas ele também passa alguns exercícios de aplicação dos tipos de leitura que ele passou, e também ele vai especificar bastante no final os tipos de leitura. Então ele vai pegar e vai falar, essa daqui são algumas dicas para você ler literatura imaginativa. Como que você deve fazer, o que você deve fazer para entender ler algum tipo de teatro, né? Você deve imaginar o teatro mesmo acontecendo, ou você deve imaginar a cena, você deve imaginar como se ele estivesse ocorrendo na vida real, digamos assim. Como você deve ler poesia, como você deve ler livros de história, que perguntas fazer a esses livros, o que você deve buscar, quais são as intenções do autor e etc. Livros de ciências sociais, livros de ciências como um todo. Então ele vai pegar todas essas especificidades e destrinchar. E é bastante interessante, mas é mais legal de ver em livro mesmo, você ir lendo aqui. Porque depois ele passa os exercícios e não dá para fazer isso em vídeo. E os exercícios são muito interessantes porque ele vai pegar alguns textos sobre esses assuntos de autores famosos e vai pedir para que você aplique as regras. Então ele pega texto de Newton, texto de John Stuart Mill e outros autores e fala, aplica aí as regras que eu falei e vê se você consegue. E aí você consegue testar realmente o que ele estava passando. É bem interessante, é muito legal. Então não deixe de ler o livro, confia em mim, vale muito a pena. E a única coisa que assusta nele é o tamanho, porque depois que você pega, você vê o quão tranquilo é de lendo, e o quão proveitoso e o quão útil isso aqui vai ser para os seus estudos mesmo. E é isso, eu agradeço a todos que assistiram e acompanharam essa série aqui dos prolegômenos no YouTube. E com isso eu me despeço de vocês. Valeu!